Olá, pessoas queridas, que bom estar aqui com vocês. Queria inicialmente agradecer ao professor Marcelo essa oportunidade de podermos conversar sobre justiça restaurativa na educação. E aí eu gostaria de trazer alguns princípios norteadores que regem essas práticas restaurativas. A primeira seria desenvolver as competências emocionais dos adolescentes através dos espaços de diálogos, espaços seguros de diálogos, onde eles possam expressar seus sentimentos e necessidades, sem julgamento e através da escuta empática. Nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento de grande desafio, de isolamento, é importante darmos vez e voz aos adolescentes. Eles vão ter muitas histórias para contar, muitas histórias para compartilhar, e nessa partilha eles vão perceber que essas histórias elas nos conectam. Essas histórias elas mostram as nossas humanidades. E aí vai ser possível perceber o quanto esse momento tão desafiador ele traz de conexões humanas possíveis e necessárias para que se possa passar por esse período e mantendo as conexões, tanto familiares, como na escola, como na vizinhança. Outro princípio norteador muito importante seria a prevenção à violência. Sabemos que os adolescentes eles buscam nessa faixa etária os seus grupos, os seus espaços e a sua própria identidade. Então, é preciso que a comunidade escolar, professores, gestão escolar, funcionários, a família, entenda que os conflitos que acontecem entre os adolescentes precisam ser trabalhados por toda a comunidade. E não achar que o conflito pode ser resolvido apenas entre os adolescentes. É o que em justiça restaurativa a gente chama de corresponsabilização. Os conflitos que acontecem na escola é de responsabilização de todos os atores envolvidos, todos os atores presentes na escola. E através desse cuidado, através dessa escuta, é possível identificar as causas ou as necessidades que cada adolescente está vivenciando e que precisa ser cuidado, precisa ser ouvido, mas que precisa principalmente haver uma responsabilização de todos os atores envolvidos. Um outro princípio norteador também fundamental das práticas restaurativas na escola é a propagação da cultura de paz. É a busca da cultura de paz na escola, através da construção de relacionamentos harmoniosos e respeitosos. Isso aí a gente só consegue quando a gente leva o adolescente a desenvolver o seu próprio protagonismo, a ele ser, na realidade, pertencendo àquele espaço, pertencendo àquela comunidade, desenvolver o protagonismo juvenil entre seus pares, na comunidade, em busca de espaços que lhe pertencem e que representam os seus desejos e suas necessidades. A gente precisa ver a cultura de paz não como aquele momento em que todo mundo vai dizer sim, sim, senhor, e que se vai ter um acordo silencioso. A cultura de paz é a luta permanente pelo meu reconhecimento enquanto pessoa nos espaços que eu transito. É o reconhecimento do adolescente com a sua busca de identidade pessoal, com a sua busca de espaço nos seus grupos, e que isso vão desembocar em ideias diferentes, em posturas diferentes, mas que
essa cultura de paz, ela tem que passar pelo respeito ao outro, o reconhecimento ao outro. E isso só é possível ser estabelecido, só é possível ser conquistado quando você confere a esses adolescentes o sentimento de pertencer a esse espaço, pertencer a esse ambiente escolar. E aí, quando eu pertenço, eu busco modificá-lo, eu busco melhorar esse espaço. E aí é onde entra o protagonismo juvenil, tão necessário hoje no ambiente escolar. E aí esse protagonismo significa ultrapassar limites, né? Abrir oportunidades, ser ousado nas suas decisões, mas tudo isso de forma respeitosa. Então, as práticas restaurativas, ela tem que incentivar, ela tem que buscar, ela tem que colocar o adolescente como grande responsável pelo seu desenvolvimento, pelas suas conquistas. E aí, outro princípio muito importante que eu gostaria de trazer nas práticas restaurativas na educação é perceber a escola como um grande espaço de garantia de direito. A escola é aquela primeira instância onde os adolescentes deveriam ter contato ou deveriam perceber os direitos que ele tem. Direito à educação, direito a estruturas dignas para se estudar, direitos à aprendizagem de qualidade, direitos a permanecerem na escola com a educação de qualidade. Então, a escola é esse espaço primordial de garantia de direitos. A educação permite que outros direitos sejam garantidos. Então, quando a escola assume o seu papel como espaço de garantia de direito e fornece aos seus alunos uma educação de qualidade, ela está garantindo que aquela pessoa, futuramente, seja um cidadão que brigue pelos seus espaços, que brigue pelos seus direitos, que são os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. Então, quando a gente está falando em justiça restaurativa, a gente está falando de uma justiça que precisa ser construída socialmente, que precisa ser garantida e defendida por todos que estão nesse ambiente escolar, que vai lidar com crianças e que vai trabalhar com adolescentes. Então, se a escola e as pessoas que a compõem não têm essa consciência, se não trabalha nessa linha de garantia do Estatuto da Criança e do Adolescente, se não trabalha na garantia dos direitos fundamentais do cidadão, ela não está ajudando esse adolescente a ser o protagonista da sua vida, a construir uma história própria e social que promova mudanças efetivas, não só para si, mas para aquela sociedade onde ele está inserido. A base curricular comum, ela traz muito isso, ela traz o aluno como um grande protagonista da sua aprendizagem. E ela fala muito, principalmente quando ela vem com o novo ensino médio, de que esse aluno ele precisa ter um viés investigativo. Ele precisa ser um aluno que vai em busca dos conhecimentos científicos para que possa mudar a sua realidade e não só para repetir conhecimentos que são historicamente construídos numa sociedade. Então, isso vem muito no sentido da justiça restaurativa, os princípios da justiça restaurativa, que é esse desenvolvimento do eu, da pessoa. Ela passa inicialmente por essa identificação, essa transformação pessoal de cada um. E aí, quando eu me encontro nas minhas histórias, quando eu busco esse meu eu principal, eu me vejo pertencente à humanidade, eu me vejo parte da história da humanidade,
eu busco as transformações, ou eu busco a melhoria desses espaços. Então, quando a gente eleva a filosofia da justiça restaurativa, porque eu defendo a justiça restaurativa como uma filosofia de vida, quando a gente leva essas práticas para a escola, na realidade nós estamos buscando construir esse ambiente social, igualitário e justo. A justiça restaurativa ela deve trabalhar para mudar as realidades injustas, as realidades de exploração. Então, quando você consegue transformar você, quando você consegue ampliar esse seu olhar para as suas relações pessoais, para as pessoas que estão próximas a você, você consegue mudar os seus espaços. Porque você vai se colocar nesses espaços de forma diferente, né? Então, aí a gente vem com um outro princípio norteador muito importante e que a gente vem defendendo e vem falando há bastante tempo, né? Que é a necessidade urgente de se criar políticas públicas de cultura de paz nas escolas. Vamos parar de lidar com essas situações de forma emergencial. Quem trabalha em escola sabe como a coisa funciona do apagar o incêndio, né? Do resolver a coisa na hora e não a partir de um planejamento, de uma visão ampla de como lidar com os conflitos, de como trazer a família para ser corresponsável por essa educação, por essa formação. Então, é urgente se começar a falar, discutir e provocar os órgãos públicos por uma política pública efetiva de cultura de paz baseada na justiça restaurativa. Porque é interessante a justiça restaurativa porque ela transforma as pessoas. Ela não tem a intenção de mudar o outro, ela primeiro transforma você. E quando você se transforma, você transforma suas relações e você transforma a forma de você estar e ser no mundo. Isso é o que é fundamental. Então, nós precisamos que as nossas instituições públicas, né, tenham esse olhar, de se pensar, de se começar a discutir uma política pública para as escolas, para que a gente não fique dependendo da iniciativa individual, ousada de alguns professores, de alguns gestores, que buscam sozinho, por iniciativa própria, por investimento próprio, esse trabalho, essas práticas restaurativas, essa forma diferente de lidar com os conflitos, né? Essa forma de trazer ao aluno, ao adolescente, a responsabilidade pelos seus atos. E aí ele vai ser responsável e vai tentar reverter o dano que ele causou quando ele provocou alguma ação violenta na escola, né? Estamos agora, em setembro, promovendo o segundo encontro de justiça restaurativa e cultura de paz nas escolas, a partir desse novo olhar, né, desse novo mundo aí pós-pandemia, e como a gente pode trabalhar essa temática da cultura de paz. E esse encontro que vai acontecer agora, dia 23, 24 e 25 de setembro, de forma remota, né, pelo canal do YouTube da JR Connect, ela tem esse grande objetivo de discutir políticas públicas, de sensibilizar, de chamar os nossos representantes legislativos para dialogar com as pessoas que estão na escola, que estão preocupadas com essa questão da violência. Se fala tanto em violência na escola, né? Mas aí o que a gente tem de fato como uma política montada, direcionada e planejada para atender esses professores que muitas vezes não sabem lidar com essa situação, esses gestores que nem sempre sabem como resolver conflitos, como resolver violências no ambiente escolar, e aí transfere para outras pessoas esse entendimento. Não porque ele não queira se responsabilizar, mas porque ele não sabe o melhor caminho de solução, que é exatamente chamar
a responsabilidade de cada um envolvido naquele ato de violência ou naquele conflito. Então, é urgente que os nossos representantes, seja na Câmara, seja na Assembleia Legislativa, comecem a discutir com os professores, que haja um envolvimento do sindicato para que se tenha uma política pública efetiva de garantia de cultura de paz. E que isso não seja sempre como algo festivo, uma semana ou um dia. Que não seja apenas uma data festiva, mas que exista projetos, ações e investimento. Investimento, porque isso vai precisar de formação de professores, professores serem capacitados, coordenadores serem capacitados, gestores serem capacitados para lidar com essas situações. Então, esse encontro, agora, o segundo encontro, ele tem esse viés de discutir como é possível, que caminhos a gente pode trilhar para uma efetivação de uma política pública. E aí a gente vai ter a presença aqui do professor Marcelo, ele vai estar lá dialogando com a gente. Nós vamos ter a presença de Paulo Moraes, que é professor e advogado, e está à frente dessa política pública para a Prefeitura do Recife. Ele vai apresentar toda essa construção, já está bem adiantada aqui em Recife, essa proposta, que para ser aplicada em todas as secretarias da Prefeitura, não só na educação, mas no ambiente da Secretaria de Saúde, das bibliotecas do Compaz. Então, já existe uma proposta efetiva de políticas públicas para a cultura de paz baseada na justiça restaurativa e que nós vamos discutir agora 3 dias, 23, 24 e 25 de setembro, nós vamos discutir com vários atores que estão envolvidos com justiça restaurativa, que estão envolvidos com práticas de justiça restaurativa nas escolas, como se criar uma política efetiva de proteção e de garantia de direitos, de garantia de cultura de paz, e que a coisa não passe apenas por um dia festivo de cultura de paz, né? Mas que ela aconteça a partir dos atores que estão na escola. E nós entendemos que a filosofia da justiça restaurativa, porque ela vem principalmente como uma transformação individual, ela muda o nosso olhar para as relações. Ela entende que cada pessoa, que cada adolescente tem a sua essência, a sua natureza boa, que é o que o professor Marcelo fala muito, o self, esse eu verdadeiro que cada um tem, está em cada um de nós. E isso precisa florir nas pessoas, precisam aparecer e elas precisam ser exercitadas, precisam ter as práticas do diálogo, do acolhimento, para que esse eu verdadeiro, que é bom e que precisa estar conectado um com os outros, ele volte a florir, ele volte a aparecer. Porque nós somos seres sociais, nós somos seres que estamos conectados uns aos outros, mas que, na realidade, essa vivência social acaba por esconder, mascarar esse eu verdadeiro. E aí a justiça restaurativa coloca aqui um ato de indisciplina do aluno não define o aluno. O aluno que tem um ato violento na escola não define o adolescente, define o ato. Aquele ato que ele cometeu naquele momento precisa ser olhado, precisa ser cuidado e ele precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Mas aquilo não define como pessoa, porque ele tem um eu, que é o self, que o professor Marcelo fala tanto, que esse eu verdadeiro, ele está lá, pode estar adormecido e esquecido, mas que cabe à sociedade, que cabe à comunidade escolar fazer esse trabalho de resgate desse eu verdadeiro, que existe, que está em todos os adolescentes e em todas as crianças, né? Então, a justiça restaurativa na educação, ela tem muito esse viés de prevenção, não é? De prevenção. Então, nós temos um projeto
na nossa escola, que é o Vejo Flores em Você. E já temos 3 anos que nós praticamos os círculos, né? Os processos circulares baseado na filosofia, nas práticas de Keiplanes. Há 3 anos nós praticamos os círculos e nós tivemos em 2019, porque 2020 não dá para a gente falar muita coisa de forma presencial, mas em 2019 nós tivemos mais de 500 pessoas que passaram por ciclos de construção de paz na escola, desde de professores, alunos, pais, funcionários. Nós paramos para ouvir e cuidar de cada um desses atores, né? E aí nós conseguimos fazer com que muito deles mudasse a forma de olhar um para o outro, de olhar para si e de olhar para os adolescentes. Então, aqueles adolescentes que eram tão rotulados de indisciplinados, de que não quer nada, passaram a ser vistos de outra forma. Passaram a ser vistos como adolescentes que precisam ser acolhidos e que precisam ser escutados nas suas necessidades. Então, eu entendo, hoje eu estou como gestora já há 6 anos de uma escola pública e eu entendo que a melhor forma da gente lidar com os conflitos na escola é a partir da filosofia da justiça restaurativa, né? Se você não quer tratar os seus adolescentes, os seus alunos como delinquentes, né, por ter cometido algum ato indisciplinado, então você precisa mudar o seu olhar para eles. Você precisa entender que ali está uma pessoa que precisa ser ouvida e acolhida nas suas necessidades. E é isso que traz a justiça restaurativa. E a justiça restaurativa na educação, ela tem esse papel principal de desenvolver ou de dar voz aos adolescentes, de permitir que eles falem, que eles exponham os seus sentimentos. Porque quando eles aprenderem a lidar com os seus sentimentos, eles vão aprender a lidar com a raiva, eles vão aprender a lidar com as decepções que a vida traz, eles vão aprender a lidar com as ansiedades e eles vão saber de que maneira eles podem resolver isso sem ter que ser violento com o próximo ou até violento com o patrimônio da escola, né? A gente sabe que há muita depredação e aí eles vão entender que não é por esse caminho que eles vão atender as necessidades ou os sentimentos deles. Então, eu fico muito feliz porque o caminho que a justiça restaurativa nos mostrou na escola é um caminho que não tem volta. Hoje nós temos lá 6 professores que também fizeram o curso de formador, de facilitador em justiça restaurativa e que, primeiramente, mudou o olhar para o seu aluno e que pratica os princípios da justiça restaurativa nas suas aulas, no seu relacionamento com os alunos. Hoje a nossa escola, com certeza, tem um outro olhar para os conflitos. Eles estão lá, eles sempre vão estar lá, permanente, faz parte do processo de crescimento dos adolescentes, né? Mas nós olhamos para esses conflitos e para esses adolescentes de uma outra forma. E aí a gente sempre busca esse eu verdadeiro, esse eu amoroso e essas conexões que precisam existir entre os adolescentes, entre nós seres humanos. E esse momento de isolamento está mostrando o quanto nós estamos conectados. Hoje de forma virtual, né? Mas enquanto nós, seres humanos, precisamos estar conectados, defendendo a cada um, cuidando de cada um e cuidando do meio ambiente, para que a história da humanidade continue ainda por muito tempo e que essa seja uma história de amorosidade, de escuta empática e de acolhimento. Eu queria agradecer, né, ao professor essa oportunidade de conversar com vocês, né, sobre a justiça restaurativa na educação. E eu espero encontrar vocês nesses 3 dias, que
Serão 3 dias de grande debate, de grande trocas e grande aprendizagem, que é o segundo encontro de justiça restaurativa e cultura de paz nas escolas no novo tempo. 23, 24 e 25 de setembro, agora, pelo YouTube da JR Connect. Muito obrigada.